Mateus capítulo 25. Vamos começar pelo verso 14. Esse sermão aqui, ele tem um título como a parábola dos 10 talentos. E queridos, aqui é um ensinamento do próprio Jesus. Aqui não é um apóstolo, um diácono, não. Aqui é o próprio Jesus ensinando isso. E vamos ver o que diz. Então, Mateus capítulo 25, verso 14. Diz assim: pois isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1. Eu vou ler de novo, peraí. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Guarda isso. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou com eles as contas. Verso 20. Então aproximou-se e o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui está o que é teu. Respondendo, pois, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós estamos diante da tua palavra, Senhor, e nós pedimos que o Senhor trabalhe conosco, que nessa manhã linda, esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós possamos sair daqui, Senhor, pensando, meditando na tua palavra, e nós possamos, Senhor, sair daqui desafiados, que nós possamos, Senhor, sair daqui pensando de forma diferente, e que cada um de nós possamos ser servos úteis, que nós possamos, Senhor, continuar a agradar o teu coração, e a obedecer a sua voz, os seus comandos,
os seus planos sobre a nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco em nome de Jesus Cristo, amém. Ele chamou os servos para que administrassem esse Senhor, né, que Jesus figura aqui, conta essa parábola. Ele ia se ausentar e ele pegou os seus bens e deu para esses servos de confiança para administrarem. E 2 servos trabalharam com intensidade e multiplicaram aquilo que Deus deu. Mas um deles diz assim: eu peguei o seu talento, eu peguei o seu dinheiro e eu enterrei, eu guardei, está aqui guardadinho para o senhor, mas não fez nada com esse dinheiro além de guardar. Ele falou: rapaz, Arthur, seja bem-vindo, viu, lindão? Ele diz assim: rapaz, mas eu te dei o talento e você enterrou. Você não podia pelo menos ter dado aos banqueiros para eu receber com juros? Jesus dando uma lição de finanças aí, né? Se você tivesse entregado aos banqueiros, eu recebia com juros. Mas você desperdiçou, você guardou, e agora o que você está me devolvendo já não é mais um talento, ele está desvalorizado, né? O Senhor ensina algumas coisas para a gente nessa parábola, mas entre elas, vamos destacar que o Senhor, Ele entregou à igreja uma missão. Nós não fomos chamados apenas para sermos salvos, remidos, lavados e purificados pelo sangue do Senhor, e glória a Deus, vou viver assim para sempre. Não. O Senhor chamou a gente com um propósito específico. E você, né, eu estava falando aqui dos jovens ministrando, mas eles muito cedo, na semana passada a gente viu as crianças, né? Que coisa linda eles falarem ali de os capítulos, né? O índice da Bíblia, eles falam de Gênesis até Apocalipse em forma cantada, e adolescentes, jovens, juniores participaram, cantaram, e o Senhor, Ele chama a gente desde cedo, muitos, né? Outros não, mas muitos o Senhor chama desde cedo, para começar a trabalhar na obra dEle, e Ele entregou missão para a gente. Todos nós aqui somos comissionados, todos nós aqui temos de Deus algo para fazer nessa terra. Se você estava pensando, eu fui chamado para participar da igreja do Parque América, nos cultos que ela tem, e é só isso na minha vida cristã, você está enganado. O Senhor, Ele dotou a gente, né? Ele dotou o seu povo de ministérios, de dons e de talentos. Sabe, queridos, se o Senhor quisesse, é claro que Ele não faz isso, mas se Ele desse ordem aos anjos para evangelizar a terra, para cuidar da terra, eles fariam assim com extrema excelência. Mas o Senhor, oi? E eles trabalham, né, em prol da igreja, eles trabalham em prol do mundo, mas eles têm um limite de trabalho, porque o Senhor confiou para o seu povo, Ele confiou a nós. E o que é interessante aqui, a gente aprende várias lições nesse trecho, mas um deles, eu queria destacar, que a um Ele deu 5, a outro Ele deu 2, e a outro Ele deu 1. Mas isso é injustiça? Puxa, Senhor, o Senhor dá tanto dom para um, tanto talento para outro, e para o outro dá só 1. Mas é que a continuidade desse versículo diz assim: segundo a capacidade de cada um. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Que a gente se frustra porque a gente quer fazer o que o outro está fazendo, e não aquilo que a gente tem capacidade de fazer. Essa muitas vezes a nossa frustração é porque a gente quer uma coisa que não nos pertence, e a gente vê o irmão ali
fazendo alguma coisa, a gente quer fazer parecido, a gente quer fazer igual. Muitas vezes nós queremos até o lugar daquela pessoa, mas não é muitas vezes o nosso chamado, muitas vezes não é o que o Senhor nos capacitou, a gente não tem condições de fazer aquilo. E mas muitas vezes as pessoas, elas desejam ministérios, dons, talentos que dão destaque. Eu queria abrir um parênteses aqui, na confraternização de domingo. Eu não sei se vocês perceberam, mas tinha um casal que não é aqui dessa comunidade, é de outra, mas tinha um casal cuidando dos banheiros. Alguém viu isso? Viu? Então, você viu que a gente passou o dia inteiro aqui, e quase 500 pessoas usaram bastante o banheiro. Eu entrei lá, era 6 horas da tarde, e ele estava impecável. Eu ouvi outras pessoas que falaram, eu pergunto muito, né? Que entraram em outros momentos do dia e estava impecável. Sabe por quê? As pessoas que estavam fazendo aquilo, estavam fazendo com presteza, estavam fazendo com dedicação, estavam fazendo com amor, estavam fazendo com carinho, limpando banheiros. Agora você imagina a gente, 500 pessoas aqui o dia inteiro, e como estaria esse banheiro às 6 horas da tarde, se não tivesse alguém lá prestando esse serviço? Você imagina, né? Aquela pessoa que ficou no calor, está um calor que nem hoje assim, né? Ficou lá naquele fogão, naquela cozinha fechada, sem ar-condicionado, para servir você, para me servir. Só passamos ali na bandeja, pegamos, sentamos e ficamos aqui no fresquinho, mas alguém pagou um preço de ficar lá atrás, prestando esse serviço. Me coloca para fazer arroz, irmão. O camarada faz uma panela desse tamanho e fica bom. Eu não consigo fazer nem desse tamanhozinho. A Adriana fica frustrada comigo, né? Porque eu na cozinha, gente, eu faço muita coisa, mas na cozinha não rola. Só um ovo, e olha lá. Às vezes ela chega e ela falou: o que você comeu? Eu falei: tinha ovo. Você só sabe fazer ovo. Mas eu sei fazer várias vezes, eu sei fritar ele só o ovo, eu sei fazer uma omelete com queijo, eu sei fazer ovos variados. Não é assim, só um ovo. É variado. Mas aí você vai ver uma pessoa que tem uma capacitação de fazer, e é assim, o Ezequiel lá, quase ele não quer, quem já trabalhou com ele sabe, ele quase não quer ajuda, faz tudo sozinho, praticamente, prepara, não é assim? A gente fica lá lavando louça para ele, porque trabalhar, meter a mão na massa, é ele. Então, queridos, eu acredito que não importa o que a gente faz na igreja, não importa o que a gente faz no mundo, não importa, se tudo que vier às mãos para você fazer, faça. Porque tudo é importante. Só para esse culto acontecer, alguém fez a escala. Alguém administrou uma escala. As pessoas dessa escala se dispuseram. Então, cadê a Sofia? Que horas vocês chegaram aqui? 7h40. E ela não mora aqui, vizinha, né? Ela não mora aqui do lado. Ela mora lá, é missionária lá? É longe. Veio de quê? Que chique. 7h40, esses jovens, papai trouxe. Mas muitas vezes eles vêm de Uber, eles vêm de ônibus, né? Mas hoje o papai trouxe. Mas o pai dela, todos eles acordaram muito cedo para estarem aqui, 7h40, começarem a ensaiar, para a gente ter esse tempo
precioso que a gente teve. Eles se prepararam, eles não fizeram de qualquer jeito. E esses jovens que hoje vocês estão vendo aqui, tocando, ministrando, o Senhor está forjando eles, e lá no futuro da igreja, a gente vai ver eles como pastores, como apóstolos, como mestres, não é? Como evangelistas, só isso. E os profetas. Então, o Senhor vai pondo coisas na mão da gente, e Ele vai vendo como a gente trabalha, como a gente reage com aquilo que Ele nos dá. E eles estão sendo forjados por Deus para ministérios que o Senhor vai levar cada um deles. Mas hoje, talvez eles não estão prontos para serem mestres, para serem doutores, para serem profetas, serem apóstolos, pastores, etc. Mas o Senhor está preparando eles, e quanto mais eles se entregarem, mais o Senhor vai ampliar as responsabilidades. Então, Sofia e equipe, Ele está dando para vocês hoje, a cada um segundo a sua capacidade. E o Senhor já começa a pôr no meu coração, que dentro do seu time, logo eu vou desafiar mais um para ministrar. E daqui, tem 3 no meu coração já. E ela, que é a mais jovem, quantos anos tem, Sofia? 19 anos. A Sofia aqui ministrou, tá? Aqui coordenou. E quando eu chamei ela para começar essa carreira, agora já não cantando, não só back vocal, mas agora ministrando, ela podia dizer: não, eu não estou preparada, eu tenho vergonha, eu tremo lá na frente. Ela não podia? Podia, é que ela era mais nova, não era? Já faz mais de anos que você está ministrando, tinha 18 talvez. E ela podia dizer: pastor, não. Como muitas pessoas aqui, muitas vezes eu chamo, vamos fazer, você pode ministrar a palavra hoje, você pode dar um aviso, você pode, não, pastor, não, e pulam fora. Mas graças a Deus, que há pessoas que dizem sim. O Senhor coloca em nosso coração, a gente chega, desafia a pessoa e ela diz sim, mas outros dizem não. E olha que interessante, que uns também recebem o dom, mas ele só faz aquilo que manda. Quem gosta de trabalhar com quem só faz o que manda? Levanta a mão aí. Vou dar um exemplo. Você chega para o seu filho e fala assim: você pode lavar a louça? Ele lava. Só que a louça vai ter que ser relavada depois. Mas beleza, ele lava, mas ele não tira o lixo o resto de comida da pia, ele não enxuga a pia, ele não coloca no cesto, ele não tira o lixo que está no cesto para ir para o lixo principal, ele simplesmente lava a pia, lava a louça, mas o resto, quando você chega, dá a impressão que aquilo está lavado e está limpo aquele ambiente? Não. Uma vez uma pessoa foi fazer uma limpeza na nossa casa, limpou a casa, e quando a minha esposa chegou, a pia estava coberta de louça e a pessoa já tinha ido embora. Aí ela falou assim: você limpou a minha casa? Eu limpei. Mas essa cozinha? Que a Adriana, ela tem problema com louça, tá, irmãos? Ela falou: essa cozinha? Não, cozinha não faz parte da minha limpeza. Se limpou uma casa e deixou a cozinha toda suja, você que contratou e que está pagando por isso, você fica satisfeito? Porque essa pessoa fez o quê? O mínimo. E ela considerou que louça não era parte do... Eu nunca vi isso, mas vi aquele dia na minha casa. Ai de mim. Eu sou lavador de louça em casa, ai de mim.
Vocês riram por quê? Você não lava não? Qual homem aqui lava a louça? Ah, todo mundo lá. Eu sou o tirador de lixo também. Quem é tirador de lixo? E o meu lixo não é no meu andar, não. Tem que descer, ir lá na lixeira, voltar, subir de novo, tá? Não é só pôr para fora, não. Mas ai de mim lavar a louça e deixar o ralinho sujo. Ai de mim. Ai de mim, porque do lado da pia tem uma lixeira pequenininha, depois tem a lixeira principal e depois tem a lixeira do prédio. Certo? Então lá em casa é assim. Lava a louça. Eu lavo a louça 2 vezes. Eu passo tudo, eu lavo tudo e depois eu ponho dentro da pia, eu lavo tudo de novo. Porque ela não pode, né? Ela tem que passar no crivo lá, né? Mas quando eu termino de lavar, eu tiro o ralinho e jogo no cestinho daqui. Daqui eu pego esse, coloco no principal. E do principal eu já desço tudo, vou lá no prédio colocar lá na lixeira central. Porque para minha esposa, se a pia não tiver completamente impecável, tudo seco, tudo limpo, tudo, não adiantou. Pode ser, irmão, a louça daqui lá na parede, para ela não adianta nada se o ralinho estiver sujo. E eu não estou brincando, ela fica braba. Mas a gente vai aprendendo que as coisas, elas precisam ser feitas com carinho, elas precisam ser feitas com zelo. E esse senhor, ele chegou para um e deu 5 para o outro, 5 talentos para o outro, 2 para o outro 1. E os que receberam mais trabalharam para caramba e eles multiplicaram. Eles trouxeram o dobro do que eles receberam, eles se dedicaram muito. E o que recebeu só 1, escondeu e enterrou. E não quis, não trabalhou. E por quê? Porque tem pessoas na igreja também que estão recebendo de Deus oportunidades, sejam elas quais forem. E estão dizendo: não, isso eu não quero. Isso eu não quero não. Só que, queridos, haverá um dia de ajuste de contas. E aí, no verso 21, ele disse, quando o jovem, a pessoa apresentou, né, 10, ele recebeu 5 e está devolvendo 10, o Senhor diz assim: servo bom e fiel. Porque o Senhor espera que seja o que for que a gente receber, a gente faça com todas as nossas forças. O que recebeu 2, porque ele tinha capacidade para receber 2, ele recebeu 2, ele entregou mais 2, ele entregou o dobro, trabalhou bastante também. Ele disse: servo bom e fiel. E para ambos ele disse, para os 2 ele disse assim: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Na liderança, muitas vezes, a gente pede coisas para pessoas, para testar. Não é que a gente só tem aquela pessoa. Às vezes, a gente só quer testar o que ele faz com esse pedido pequeno. Como essa pessoa reage? Eu testo bastante o pessoal que trabalha comigo. E muitas vezes eu contrario, muitas vezes eu dou tarefas não muito importantes e coisas assim, porque tudo que eu estou esperando é ver a reação. Eu quero saber como essa pessoa reage na adversidade. Porque reagir legal quando tudo está bem, quando tudo está fluindo, é fácil. Mas você realmente conhece uma pessoa e um parceiro quando você o contraria. E ali você tem uma resposta real de quem essa pessoa é. E o quanto você pode confiar nela daqui para frente.
Deus também, Ele faz isso com a gente. Ele coloca coisas pequenas, muitas vezes, Ele nos testa, Ele dá tarefas para a gente, e a gente pode dizer sim, ou a gente pode dizer não. Só que tem um detalhe, quando a gente diz não, geralmente, esse líder, ou creio que até Deus, muitas vezes, Ele deixa para lá. Vou dar um exemplo de novo, vou voltar na louça de novo. Você chega para o seu filho e diz assim: ô fulano, lava a louça. Isso foi a hora do almoço. Você lava a louça? Beleza. Aí, Rose, 6 horas da tarde, a pia está daquele jeito, você passa no quarto do camarada lá, ou da camarada, e diz assim: ô fulano, você não vai lavar a louça? Eu vou. Bom, você já está até tremendo, né? 6 horas da tarde, aquela louça toda na pia e tal, você já está... Aí você foi tomar banho, isso aqui, você passou de novo na cozinha, 8 horas da noite, e a louça está lá. E você volta no quarto e diz: eu vou, mas até meia-noite ainda é hoje. Eu vou te fazer uma pergunta. Se amanhã isso acontecer de novo, e depois de amanhã isso acontecer de novo, você vai continuar pedindo para essa pessoa lavar a louça, ou você mesmo vai e lava? Por isso que eu virei o lavador mor da minha casa. Você pede, não faz, deixa que eu faço. Mas vocês acham que na vida cristã também não é assim? O Senhor vem e te dá uma oportunidade, aí você diz: estou sem tempo. Ah, Senhor, vai tirar eu da zona de conforto. Ai, Senhor, eu vou me expor. Ai, eu tenho vergonha. Aí vai dando essas monte de coisa, né? E será que o Senhor pode continuar a confiar coisas novas para a gente? Você acha que sim? Ele diz para a gente ser fiel no muito Ele vai colocar, mas tem que ser fiel no pouco. Quando você só quer ser fiel no muito, você não chega no muito, porque Ele não confia em você. É um processo. A confiança, queridos, ela é um processo diário. Sempre disse para os meus filhos: ninguém nasce de confiança. Alguém nasceu de confiança aqui? Não. A confiança, ela é construída todos os dias, nos mínimos detalhes. Ninguém nasce de confiança. A confiança é uma coisa que a gente constrói todos os dias com as nossas atitudes. E o Senhor também, Ele vai confiar, porque Ele testa a gente, e muitas vezes a gente nega o que Ele pediu. É o Senhor que nos coloca em outros patamares. Eu vou dar um exemplo. Vamos falar aqui do ministério pastoral. Há pastores chamados e chamados pastores. Ou seja, há pessoas que fizeram um curso, receberam uma carteirinha e alguém diz para ele: você é pastor. E há pessoas que o Senhor chamou, e Ele veio com o tempo construindo a vida e o ministério dessas pessoas. Porque Efésios 4, de 11 a 12 diz: e Ele mesmo deu. Deus deu. Vou abrir um parênteses aqui. Hoje tem circula, né, na internet alguns ensinamentos de que não existe mais apóstolos, pastores, profetas, não existe mais essa organização da igreja, essa liderança da igreja. Eles dizem também que, olha, não precisa dar dízimo não, né? Esse dízimo é coisa do passado, não tá? Dizem também que dons espirituais não foi só lá no tempo dos apóstolos e tal. Enfim, tem bastante coisa ensinada por aí. Mas a palavra aqui, essa palavra diz, Efésios 4:11, diz que Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
Irmãos, nós precisamos entender dentro do nosso chamado o que é o nosso chamado. Exemplo, eu conheço homens que são chamados de pastores, mas eles são evangelistas. E um evangelista, meu amigo, é muito diferente de um pastor. E o que acontece? Essa pessoa sai, ela ganha a pessoa o tempo todo, só que coloca uma pessoa para andar com ela. Ele não sabe administrar, ele não sabe cuidar, ele não sabe pastorear, porque ele não é pastor. E eu já vi com os meus olhos, pelo menos 5 deles, evangelistas natos, chamado ministério muito específico, mas ele queria o título de pastor. Todos eles que tiveram uma igreja na mão, as igrejas foram para o buraco. Por quê? Porque os chamados são específicos. E esse rapaz aqui, ele diz assim, olha, atemorizado, eu escondi o seu talento na terra, toma o que é teu. Aí ele responde assim, ó, mau e negligente servo. Presta atenção, nessa manhã quente aqui. Se o Senhor tem colocado coisas na sua mão, Ele já tem colocado algumas coisas em você, tem te desafiado para algumas, e você está dizendo não, não e não. Ele diz assim, olha, você é mau e você é negligente. Esse Senhor disse assim, poxa, pelo menos você podia, já que você não queria fazer nada, você podia pelo menos dar o meu dinheiro. O dinheiro não é seu, o dinheiro é meu, eu confiei para você administrar, mas já que você não queria fazer nada, desce para os banqueiros, pelo menos eu ia receber agora, atualizado, com juros, devia ter dado. E olha que interessante, talvez para a gente pareça injusto, mas ele pega assim e fala assim, tira dele esse talento, e dá para quem? Para quem tem? Para quem tem? 10, mas ele já tem 10, nós somos desse jeito, né? Mas ele já tem 10, para que dar mais um para ele? Sabe por quê? Porque esse que tem 10, a capacidade dele de administrar maior, e esse senhor aqui pode confiar para esse que tem 10. E ele diz assim, e quem tiver terá em abundância. E eu vou fechando essa palavra sobre a finalização desse versículo, ou desse capítulo. Ele disse assim, pega esse servo inútil, pega ele, e lança ele nas trevas exteriores, e lá nas trevas exteriores, há ranger de dentes. Que lugar é esse? Que lugar é esse? E aí, Lai? A Lai, ela tem alguns chamados, mas algo muito forte que a gente vê nela é uma intercessora. Mas ser intercessora, que não aparece para nenhum de nós aqui, praticamente, é um ministério árduo. É árduo, é pesado, é guerra o tempo todo, né? Ou uma boa parte, ela e outras irmãs se colocam de frente, se colocam na linha de frente pela igreja, pelos ministérios, pelos líderes, por todos. Ela podia dizer, pastor, ela é uma das líderes de intercessão, tá? Mas ela podia dizer o quê? Para mim não, pastor, esse negócio é sério. Mas Deus tem chamado pessoas como vocês, porque Ele vê em vocês capacitação para isso. Ele capacitou, Ele vê vocês e Ele chama. E muitas, eu falo muitas porque só tem mulher nesse grupo, tá? E muitas estão fazendo a obra com muita garra, com muito fervor, porque elas não querem ser servos inúteis.
Mas a gente pode dizer: ah, não, Senhor, chama o pastor Nilo, chama o pastor Paulo, chama o... Eu vou usar aqui, eu vou pedir licença para o André agora, para usar o nome dele aqui, mas eu vejo muita gente no meu dia a dia, que você vai falar com uma pessoa e fala: ah, pastor, não me escala, diminui o meu ritmo, diminui minhas coisas, porque eu trabalho muito. Irmãos, é duro ouvir isso. E eu falei do André, porque o André é uma pessoa que eu conheço bem de perto, e vocês também conhecem. Uma pessoa, né, que ocupa um cargo importante numa empresa multinacional, que tem trabalho a dar com pau. Eu já falei algumas vezes para ele, eu jamais gostaria de estar no seu cargo, nem pelo seu salário, porque a vida é insana de trabalho. E eu pergunto para os senhores, conte no ano, pode fazer, conta no ano quantas faltas o André tem nos 2 cultos. E pode ver, se ele faltou, ele está doente, que também é muito raro, porque vi ele muitas vezes doente aqui, passando dores, etc e tal. E às vezes por viagem da própria empresa, que, né, obriga ele a viajar de domingo. Eu não estou aqui fazendo um elogio para ele, eu estou dizendo assim que a desculpa de dizer que a gente trabalha muito, e agora para o Senhor eu quero fazer o mínimo possível, chama-se preguiça. Irmãos, eu não sou pastor integral, eu trabalho muito, passo também semanas viajando, fora de casa, muitas semanas eu saio na segunda, volto na sexta, só que de lá eu estou fazendo o meu trabalho e eu estou administrando a igreja. Muitos e muitos dias, eu nem consigo dormir, de tanta preocupação, de tanta tarefa. Às vezes eu preciso de um auxílio, até de um remédio, para dar uma apagada, porque a minha cabeça não para. E quem vive perto de mim diz assim: eu não sei como você consegue. Também não sei. Mas o Senhor nos chamou, e enquanto eu tenho condições, vida, saúde, eu quero ofertar na casa dele. Mas tem pessoas que fazem tão pouco, e mesmo o pouco que é para fazer, não quer fazer. Fechando. É um tempo de reflexão. Olha para 2025 e pensa naquilo que o Senhor chamou você para fazer. Você está satisfeito com o que você fez em 2025? Não é para responder não, é só para refletir. Ou você está dizendo assim: ah, Senhor, chama o fulano, eu estou trabalhando demais, eu estou muito exausto, eu estou muito isso, eu estou muito aquilo. Esses dias eu falei assim: irmão, você já pensou se Deus, já que você trabalha bastante, se Deus tocar no seu emprego e dizer assim: vai ficar desempregado um tempo, vai sobrar bastante tempo para você, não vai? Mas não é mais legal você pegar hoje, que você trabalha bastante lá para a vida secular, você pegar a sua vida e também trabalhar para o reino de Deus? Não é muito melhor do que o Senhor tocar muitas vezes? Veja as pessoas. Eu estou vendo agora, né? Já vi vários, mas estou vendo agora lá na minha casa, o quanto minha mamãe queria estar aqui, mas não pode. O quanto ela tem chorado para poder estar no meio de vocês, para vir cultuar aqui, e ela não pode. E você que pode, por que não fazer mais para o Senhor? Você está aqui, provavelmente você está com saúde. Eu não vi ninguém chegar aqui arrastado,
Não, vi todo mundo que passou aqui essa porta dentro hoje, pelo menos hoje, todo mundo entrou aqui com as próprias pernas, né? Veio. Você acha que 2025, só 25, você acha que você deu o seu melhor para o Senhor? Você acha que dentro do que você tem vivido com Deus, você já sabe qual é o teu chamado, e você está cumprindo o seu chamado para o reino de Deus? Eu não estou falando de trabalhar aqui na igreja, eu estou falando de cumprir o seu chamado, o seu propósito. Você está satisfeito com o que você fez como cristão em 2025? O Senhor pode chegar hoje, agora no encerramento, né? Encerra agora, quarta-feira, é quarta, né? O último dia, e Ele dizer assim: servo bom e fiel. O Senhor está feliz com você, ou comigo, com o que a gente apresentou nesse tempo? Você tem usado os ministérios, os dons ou os talentos que Ele te deu? Você tem atendido à voz dEle, ao chamado dEle? E esse chamado dEle muitas vezes não vem só por um pastor, vem por um outro líder, vem por uma outra pessoa que o Senhor usa. Ele está olhando e diz assim: olha, chama aquela pessoa, e a pessoa diz: pessoas estão fugindo do seu chamado e do seu ministério por preguiça, estão fugindo por vergonha, estão fugindo por comodismo, e tantos outros que eu poderia pôr aqui, mas esses três são bastante fortes. Por que preguiça? Porque muitas vezes está numa zona de conforto e não quer sair dali. Eu quero ficar aqui. Ah, pastor, não mexe comigo não. Deixa aqui, eu não quero negócio de escala não. Deixa, eu estou de boa aqui. Me chama não, pastor. Estou tão de boa, meu. Estou legal aqui. Mas filho, vamos trabalhar? Não. Trabalhar dá trabalho, pastor. Deixa eu aqui na boa. Só que o tempo está passando. E a gente tem um novo ano pela frente. E eu vou te fazer mais uma pergunta que eu estou encerrando, mas diz assim: você tem sido o canal de Deus nessa terra? Lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança? Porque muitas vezes a gente acha que o ministério, o trabalho só acontece dentro da igreja. Não, ele acontece no meio da sociedade. E eu vou te perguntar: você tem sido canal de Deus aonde você vive? Deus está usando você aonde você vive? O Senhor, Ele pode contar com você? Pode? Saiu uma meia dúzia de amém aí. Vamos fechar então. Faz um balanço. 2025. Como você trabalhou para o Senhor? Foi apenas com sobras de tempo, com sobra de recurso, fazendo o mínimo, fazendo só o que dava, ou não fazendo nada? Eu sei que tem pessoas aqui que estão encerrando o ano, irmão, não tem nada para apresentar diante do Senhor, não fez nada, passou o ano inteiro cuidando da sua própria vida, dos seus próprios regalos, e não trabalhou para o reino de Deus em nada, não fez nada para o Senhor. E aí eu te pergunto: você acha que o Senhor está satisfeito comigo? Ele está satisfeito com você, pelo que você apresentou, ou que a gente apresentou só nesse último ano?
Você acredita que o Senhor, agora dia 31, Ele vai poder dizer assim: servo bom e fiel. Esse cara aqui é um servo bom e fiel. Nilo, eu não posso estar. Você segura? Deixa comigo. Nilo, a gente precisa fazer a visita tal dia. Conta comigo. Nilo, eu vou. Eu só vou jogando as bombas em cima dele. Agora ele está de férias, né? Oh, coisa linda. Mas pensa como é difícil fazer uma escala agora de 20 dias sem ele. Estou usando porque ele está perto aqui, mas e assim, é pau para toda obra. Eu não penso duas vezes de pedir para ele e para outros irmãos que são ponta firme. É que tem uns que eu não posso aqui, eles não estão aqui. E outros que estão aqui também. Mas, irmãos, eu olho aqui e tem irmãos que eu posso contar com eles a qualquer hora, a qualquer momento. Esses caras nunca dizem não. Ele está aqui, não é que é ele, não, ele está aqui só representando. Porque o Senhor sabe que o que eu estou falando é a mais pura verdade. Mas eu tenho uma equipe de trabalho, irmãos, que os caras são fera. Pode chegar e pedir que eles estão prontos. E eles estão prontos não é só para vir pregar, não é só para fazer visita. Eles estão prontos, muitas vezes, para ir dar banho numa pessoa que está doente, que está acamado. Muitos de vocês aqui, a gente pede um socorro para passar a noite nos hospitais, não é? Para limpar a casa do irmão. É gente boa, pronto para qualquer hora. Já deu banho nos irmãos aí? Acamado já? Mas ninguém viu. Os caras só vê quando você prega. Eu também não falei. Hã? Eu também não falei que fiz isso. Por quê? Você não queria uma glorinha? Não. É legal dar banho nos irmãos que estão acamados? É difícil, mas é necessário fazer, né? Se você não for. Se eu não for, eu vou me sentir mal de não ir. Não, se não for, muitas vezes não tem quem dê, né? E não é só ele não, tem outros irmãos aqui que estão semanalmente indo, obrigado, irmão, dar banho. Você não sabe, você não vê, levando nos hospitais, levando nas consultas, cuidando, zelando. Então, queridos, tudo que vier às mãos para fazer, faça. Curva a sua cabeça. Reflita se 2025 foi um ano que você agradou o Senhor com o seu chamado. Se está fechando esse ano, o Senhor está falando: um servo bom, serva boa e fiel, entra para o meu gozo. Pensa um pouquinho. Senhor, nós pedimos que o Senhor encontre nessa igreja, onde essa palavra está sendo ministrada, pessoas fiéis ao Senhor, pessoas que estão atendendo ao chamado, seja ele qual for, pessoas que estão na brecha para obedecer os seus comandos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Evangelho ele é completo e ele lida com todas as áreas da nossa vida, e o Senhor trata com a gente nos mínimos detalhes. E Senhor, eu como pastor dessa igreja, eu quero me colocar na brecha para que os próximos anos eu possa fazer muito mais do que eu fiz até agora. E cada um de nós, Senhor, possamos nos colocar na brecha e que nós possamos concluir o ano que vem ouvindo do Senhor: serva bom e boa, vocês são fiéis, vem para mim, vem para o gozo. Senhor,
tira do nosso meio tudo aquilo que não procede de Ti, tira do nosso meio, Senhor, todo comodismo, tudo aquilo, Senhor, toda preguiça, toda indisposição, toda má vontade, todo medo, toda vergonha, tudo aquilo que nos bloqueia de nós podermos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. E Senhor, mesmo que nós tenhamos sido confrontados, mesmo que a gente tenha sido envergonhado, mesmo que a gente tenha sido decepcionado, Senhor, renova as nossas forças nessa manhã, renova, Senhor, o nosso ser, que nós possamos, Senhor, nos colocarmos na brecha e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eis-me aqui, usa a minha vida, eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Que 2026, tudo que vier às nossas mãos para fazer, nós possamos fazer com todas as nossas forças, e nós possamos dar o melhor para Ti, que nós possamos nos esforçar ao máximo, e que o Senhor se agrade dessa igreja, que seja um ano de multiplicação, seja um ano de avanço, um ano, Senhor, de muito trabalho, mas de muitas vitórias, de muitas conquistas, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E nós sabemos que o Senhor não vai mandar exército dos céus para fazer o que eu tenho que fazer, para fazer o que os meus irmãos têm que fazer. Então, Senhor, nessa última EBD do ano, nós dizemos: Senhor, eis-nos aqui, conta comigo, perdoa, Senhor, que nós falhamos, perdoa o que nós não fizemos, perdoa, Senhor, tudo aquilo que não te agradou desse ano passado ou os outros, mas no próximo ano, Senhor. E não é uma palavra só de renovação de ano, mas é uma palavra vinculada com o teu ensinamento, vinculado com a tua palavra, vinculado, Senhor, com os teus princípios e propósitos, e nós possamos, Senhor, ter um ano diferenciado, mangas arregaçadas, muito trabalho, muito avanço e muita conquista, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você já sabe que eu vou contar muito com você, né, no ano que vem. Amém.